Olá pessoal, neste vídeo nós continuamos trabalhando com condição, porém nós vamos ver aqui um exemplo de condição encadeada ou aninhada, tá? Bom, o que eu tenho aqui pessoal? Eu criei aqui um exemplo no qual nós vamos ler uma temperatura através do console, né? Ou seja, né, uma entrada aqui fornecida pelo usuário, né? Então eu vou usar aqui o input, né, que a gente trabalhou já nos exemplos anteriores, para pedir uma temperatura para o usuário vai então digitar, o input vai ler, eu estou convertendo essa temperatura aqui para inteiro, né? E armazenando nessa variável temp, né? Então essa variável temp vai receber essa temperatura que foi lida aqui pelo console, né, através do input, né? Uma vez que eu li essa temperatura do usuário, eu estou fazendo aqui condições, né? Condições encadeadas, aninhadas, para ver em qual faixa que essa temperatura se enquadra, né? Então, a primeira condição que eu verifico é: temperatura é menor que zero, né? Se temp for menor que zero, então eu vou dar aqui um print, né? Vou apresentar a mensagem congelando, né? Se não, né? Então, assim, se essa primeira condição for verdadeira, eu vou entrar aqui no escopo dessa condição e vou apresentar a mensagem e encerro a execução da minha condição, né? Agora, se essa primeira condição for falsa, ele vai testar uma segunda condição, né? Que é um se não se, né? Esse elif seria um se não se, né? Então, a primeira condição é falsa, então eu vou ver agora. Se a temperatura for maior ou igual a zero ou menor ou igual a 20, né? Aqui eu estou usando aqui a minha variável dentro de um intervalo, né? Então, ela sendo maior ou igual a zero e menor ou igual a 20, se isso for verdade, então eu mostro a mensagem frio. Eu uso o print aqui para apresentar a mensagem frio, né? Se isso também não for verdade, se a temperatura não se enquadra nessa faixa de maior ou igual a zero e menor ou igual a 20, eu vou testar uma nova condição, né? Então, eu verifico aqui, ó. A temperatura agora está na faixa de maior ou igual a 21 e menor ou igual a 25, aí eu dou um print de normal, né? Se não, né, nenhuma das condições anteriores foram verdadeiras, ainda vou testar aqui uma nova condição, verificando se a temperatura é maior ou igual a 26 e menor ou igual a 35. E aí eu apresento quente. Caso nenhuma das condições anteriores foram atendidas, né, nenhuma das condições anteriores foram verdadeiras, né, eu entro aqui no meu else, né, que seria meu senão, e apresento essa última mensagem, muito quente, né? Então aqui eu usei várias condições aninhadas, né? Quando eu uso essas várias condições aninhadas, encadeadas, se uma dessas condições forem verdadeiras, ele entra nessa condição e depois ele sai do if, ele sai dessa minha estrutura de condições, né? Agora, se as condições que forem sendo testadas forem falsas, né? Igual, por exemplo, aqui, a temperatura não é menor que zero. Ele vai testando as demais até encontrar uma condição verdadeira. Se não encontrou nenhuma condição verdadeira, ele entra aqui no else, né? Que é o senão, e executa o que está no bloco do senão, né? E aí ele executa aqui muito quente, né? Não entrou nenhuma dessas faixas aqui, né? Vamos testar para a gente ver, pessoal? Vou colocar aqui para rodar o programa. Então, se eu entrar aqui com uma temperatura negativa, ó, vou colocar aqui menos 5. Ele dá lá, congelando, né? Se eu rodar novamente e digitar aqui 15, frio, né? Se eu rodar novamente, digitar, sei lá, 22, normal. Se eu digitar 26, quente, né? E se eu digitar, né, acima de 35, né? Aí ele vai cair então 36, aí ele vai cair lá no senão e vai ser muito quente. Então aqui eu fiz várias entradas simulando aqui as várias possibilidades, né? Então quando eu digitei menos 5, né? O valor lido foi armazenado aqui em temp. E aí ele fez a primeira condição. Menos 5 é menor que zero? Sim, né? Deu verdadeiro. Então ele mostrou aqui congelando, né? Quando eu rodei o programa de novo e informei 15, o que aconteceu, pessoal? 15
é menor que zero? Falso. Então a primeira condição não foi verdade. Então ele foi aqui e foi testar a minha segunda condição, né? Aí 15 é maior ou igual a zero? Sim. É menor ou igual a 20? Sim também. Então deu verdade, né? Deu verdadeira essa segunda condição e ele mostrou frio, né? E quando eu digitei, por exemplo, 22, essa primeira condição foi falsa, essa segunda condição foi falsa. E aqui, né, 22 é maior ou igual a 21 e é menor ou igual a 25. Então essa terceira condição minha foi verdadeira e ele apresentou normal, tá? Então é assim que funciona, né, a estrutura de condição quando eu encadeio aqui mais de uma condição, né, usando aqui o elif, né? Então seria se a gente fosse fazer uma leitura, né, mais no português, seria: se temperatura é menor que zero, faz isso. Se não, se temperatura maior ou igual a zero e menor ou igual a 20, faz isso, né? Uma coisa aqui, eu procurei estruturar as condições aqui para vocês, pessoal, nesse modelo de intervalo, né, mostrando aqui temp maior ou igual a zero e menor ou igual a 20, para a gente conseguir observar que é possível estruturar dessa forma, né? Mas eu poderia também estruturar esse programa sem esse primeiro item aqui do intervalo. Por quê, né? Porque se eu cair aqui na minha segunda condição, significa que o valor em temp ele já é maior ou igual a zero, né? Porque se ele fosse menor que zero, ele tinha entrado na condição de cima, certo? Então eu poderia montar essa estrutura aqui também, ó, sem essa primeira parte do intervalo, né? Porque se o tempo ele passou da primeira condição, ó, porque se fosse menor que zero, ele já entraria na primeira condição e encerraria essa estrutura de condicional, né? Agora, se ele não entrou na primeira condição, ele está vindo testar uma segunda condição, é porque ele já é maior ou igual a zero, né? Então eu poderia fazer só isso aqui também, funcionaria, tá? Da mesma forma aqui para as demais condições, né? Porque se for menor ou igual a 20, ele entra nessa condição de cima, né? Então não tem por que eu testar se é maior ou igual a 21 na de baixo, né? Porque se deu falsa de cima é porque ele já é maior ou igual a 21, né? Maior ou igual a 21 é o complemento aqui da primeira da condição de cima, né? Que é menor ou igual a 20, né? Então eu posso tirar essa primeira parte do intervalo aqui, ó, que também vai funcionar da mesma forma. Então ele vai entrar aqui na primeira condição se for menor que zero, vai entrar na segunda condição se for menor ou igual a 20, na terceira condição ele vai entrar se for menor ou igual a 25, né? E aqui menor ou igual a 35. Vou rodar de novo, ó, deixa eu limpar aqui meu console e vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado, né? Vou rodar, informa a temperatura. Então, menos 5 ele vai entrar na primeira condição, congelando, né? Rodar de novo, vou colocar aqui, por exemplo, 23. Opa, digitei no lugar errado aqui. 23 aqui no console. Deu normal, né? Por quê? 23 é menor que zero? Não, deu falso, né? Então ele vem e testa a segunda condição. 23 é menor ou igual a 20? Também deu falso, né? Então ele vem e testa a próxima condição. 23 é menor ou igual a 25? Sim, né? Então ele apresenta normal, né? Que o 23 ele está aqui na faixa de menor ou igual a 20, menor ou igual a 25, perdão, né? Não 20, 25. E maior do que 20, né? Porque se fosse menor ou igual a 20, ele tinha entrado na condição de cima, tá? Então, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo para vocês, né, pessoal? Como que a gente pode usar aqui as condições de forma aninhada, de forma encadeada, tá? Aguardo vocês aí nas próximas aulas para a gente continuar explorando aí os recursos de programação. Até mais!